Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, início de semana, até 13h. A gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo as suas perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Segunda-feira, vamos com saúde, com empenho, com dedicação aqui para as nossas tarefas. Muito obrigado aqui pela sua audiência e vamos então colocar em campo o nosso time escalado para hoje para análise e debate dos assuntos por aqui propostos. Deputado Federal General Peternelli, filiado à União Brasil. Tudo bem, deputado Peternelli, mais uma vez com a gente no programa Gente que Fala. Bem-vindo. Uma satisfação, Mauro, muito grande estarmos reunidos aqui, levando informações para a sociedade brasileira. Muito obrigado pela presença. Dr. Pedro Horta, advogado, professor, palestrante, ex-secretário especial de Cultura, adjunto do governo federal e ex-diretor da CEAGESP. Tudo bem, Pedro Horta? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Muito obrigado pelo convite, aos nossos ouvintes e telespectadores. Mauro Friesman, cumprimentando a nossa mesa aí pelo pessoa do general Peternelli, nosso sempre deputado, e acabando o mandato agora, mas com uma produção legislativa intensa, e os nossos colegas advogados, principalmente o meu colega de presidência de comissões na subseção de Pinheiros. Obrigado pela presença, Pedro Horta. Você sempre com a gente, colaborando, trazendo as suas informações. Aliás, feliz ano novo para todo mundo, né? Porque é a primeira participação de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala, e sempre aqui presentes, e tenho certeza que 2023 terá muito a colaboração de todos vocês. Também na nossa jornada de hoje, o doutor João Paulo Baltazar Leite, advogado, especialista em direito securitário. Tudo bem, doutor Baltazar? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas da bancada. E um prazer, uma honra estar aqui falando com seus espectadores. Outro operador do direito aqui na nossa bancada, doutor Fernando Brandariz, advogado, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiros. Tudo bem, doutor Brandariz? Bem-vindo. Doutor Fernando Brandariz. Perdemos a conexão. Doutor. Está presente. Agora sim, vamos lá. Tudo bem, doutor Fernando? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado. Deixa eu só voltar aqui ao normal. Tudo se normalizando. Tudo se normalizando aqui. Eu estou apertando alguns botões e está caindo aqui, mas agora eu vou ficar quieto aqui. Não vou mais mexer em absolutamente nada. Mas está tudo de acordo? Tudo de acordo. Por enquanto está tudo de acordo. Uhum. Agradeço o convite do Mauro, do general, Pedro Horta, meu colega de ordem também, doutor João. Vamos debater alguns assuntos interessantes aqui. Espero que eu não caia novamente, que é umas 5 vezes aqui. Vamos nos segurar. Vamos lá, 12:03, pessoal. Antes do nosso primeiro assunto desta segunda-feira, só para registrar aqui a seguinte informação. A nota triste, né, do final de semana, a morte nesse domingo do nosso querido amigo do programa Gente que Fala, João Otaviano Machado Neto. João Otaviano, engenheiro, professor universitário, trabalhou como secretário estadual de Logística e Transportes durante os 4 anos do governo João Dória e Rodrigo Garcia. Também foi presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, presidente da Prodan, Companhia de Processamento de Dados do município de São Paulo. Foi secretário municipal de Mobilidade e Transportes até o final de 2018, entre tantas outras funções do João Otaviano na esfera pública, na área pública, que ele sempre desempenhou com grande serenidade, com grande competência. Ele participou
muitas vezes aqui do programa Gente que Fala, com muito carinho aqui com a gente, sempre com opiniões embasadas sobre os mais diversos temas, muitas análises importantes. João Otaviano tinha 64 anos de idade, lutava contra um câncer havia 4 anos. Como eu destaquei aqui no início da nota, a morte dele ocorreu ontem. Ontem mesmo foi o sepultamento no cemitério do Morumbi. A nossa solidariedade do programa Gente que Fala, de toda a nossa equipe, aos familiares, aos amigos, todo carinho nesse momento de dor, de tristeza. Muita força para todo mundo na superação desse momento triste. Um abraço aqui de todos do programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está lá na Argentina, na sua primeira viagem internacional após a posse. Lula terá reuniões bilaterais e participará da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, da qual o Brasil esteve fora nos últimos 3 anos. Entre os encontros, destaque para a conversa entre Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, sobre a possível criação de uma moeda comum sul-americana para transações comerciais e financeiras. Pedro Horta, eu começo com você sobre esse tema. Sua avaliação nesse momento aí da primeira viagem internacional do presidente Lula. Não sem antes também poder dizer da nossa sentimento de tristeza aí pela perda prematura do João Otaviano, que foi meu colega de governo na época do governo Fleury. Quem não sabe, ele começou como diretor do Banespa, diretor de informática, implementando aí nos bancos públicos a informatização. Depois ele foi chefe de gabinete do Adilson Monteiro Alves na Secretaria da Cultura. Adilson, que é meu colega de conselho em clube co-irmão, ele é conselheiro do Corinthians, seu filho é presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, e depois ele enveredou aí pela vida pública, passando pelas consultorias. João Otaviano, um homem de sorriso fácil, como o Rodrigo Garcia disse no seu post, vai fazer sim muita falta, um homem que deixa um legado maravilhoso e nos demonstrou que política é a arte de construir pontos, diálogos e legado, um técnico que soube fazer política como ninguém. Realmente uma tristeza muito grande. A gente conheceu ele muito jovem, eu também muito jovem, foi colega meu de Fausto Camunha em governo estadual e conhecemos ele em tenridade aí. Uma pena, mas gente iluminada é assim mesmo, faz, deixa um legado e vai embora cedo, né? São os espíritos de luz. A gente que é espírita kardecista aprende com muita iniciação aí no espiritismo a entender esse tipo de coisa, e é onde a gente se espelha para superar essas perdas. Mas, importante, eu acho que a política internacional é isso mesmo, seja quem for o presidente, tem, e o Brasil é líder nesse bloco aqui da América do Sul, tem que ter o diálogo. O Brasil é um país emergente, não adianta querer dizer que é potência, que não é, tem que conversar com todo mundo, tem que liderar o bloco, tem que realmente trazer esse diálogo novamente, tem que aproveitar o momento com leveza, sem politização, tem que começar a comercializar de novo, tem que liderar, tem que cobrar dívida com a Venezuela, tem que abrir embaixada, porque para nós, operadores do direito, principalmente na área penal, brasileiro lá é preso, não tem diálogo, a Venezuela não trata o Pacto de São José da Costa Rica, tratar direitos humanos na questão quando há preso, ele prende mesmo e você não tem defesa, você fica submetido à inserção de prisões ditatoriais lá, até para piloto que aterriza avião em emergência por pane seca, é preso como se fosse traficante, mesmo com laudo que não tem nenhum mínimo vestígio de pó branco, de talco que seja. Eu tive um caso e tem um caso assim que a pessoa está presa, não há diálogo, você fica submetido a um sistema extremamente corrupto lá de judicial. Então, tem que se abrir esse diálogo. Há uma dívida lá que se iniciou no governo Lula, primeiro de empréstimo de BNDES, que não está sendo paga, tem que dialogar, é um assunto espinhoso, mas tem que tratar com leveza, tá? Sem politização. E o Brasil, gente, o que me dá um alento ao Ministério da Indústria e Comércio ter sido recriado, é um país que tem que vender o que tem. Quer comprar, compra, quer vender, vende. Nós temos que ser um país comercial. Não dá para querer politizar esse negócio de relações exteriores como foi feito. Era uma grande inflexão que tinha no governo que eu participei. Mas é um erro. É um erro. Veja 25 de março aqui em São Paulo, para quem não conhece, o judeu vai para rezar no seu templo,
o islamita também, e comercializam, vendem, trocam no dia a dia. Não adianta querer se meter em política internacional de ter domínio da China, domínio dos Estados Unidos. Venda, ponha dinheiro, vamos crescer aqui dentro, e sem se meter em política internacional. É essa coisa que o Brasil tem que começar a fazer. Moeda única é difícil, porque cada um tem a sua economia, mas uma moeda única de transação para exportação, Sim. você fixar, é inteligente. O mundo é globalizado, gente. Isso daqui não é uma ditadura e nunca nunca mais. Então, o Brasil, se quiser, os bancos funcionam pelo Tratado da Basileia. Somos um mercado internacional. Nós temos que surfar nessa onda porque nós temos nossas riquezas, porque não podemos ser trouxa. Ficar manipulado aí por governo ditatorial de direita, de esquerda, de meio. Nós somos um país laico na religião, somos um país de comércio, e é assim que tem que ser. E tocar. O diálogo que não seja pernicioso querendo se aproximar desse Cone Sul para se perpetuação no poder, perfeito. Ser um diálogo de comércio livre, comércio, perfeito. O caminho é esse. Cobrar dívidas de passado, querer escrever uma nova página, ajudou lá porque politicamente era interessante, deu dinheiro do BNDES, mas tem que pagar a dívida, hein? Abrir embaixada, perfeito. Está no caminho certo, é isso aí. Deputado Peternelli, o Brasil volta a participar da comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos, nessa primeira viagem internacional do presidente Lula nesse novo mandato. O seu entendimento, a sua avaliação sobre a observação do Pedro Horta? No que se refere, Mauro, colocou muito bem o Pedro, a diplomacia brasileira ela tem 4 pilares, no meu entender, desde Rio Branco, e que nós temos que estar atento a ela. O primeiro pilar é não ingerência em assuntos internos de um país, exceto através de organismos internacionais. Então, isso daí preserva esse relacionamento adequado entre os países. O segundo pilar é a solução pacífica de conflitos, coisa que o Brasil já executa muito bem junto da ONU, em vários aspectos. O terceiro pilar é o máximo de relacionamento possível com todos os países. E o quarto pilar é o pragmatismo econômico. Então, sim, dentro desses pilares, não ingerência em assuntos internos, solução pacífica dos conflitos, máximo de relacionamento possível e pragmatismo econômico, é que nós temos que nos pautar. Disse muito bem, né, quando o Pedro comentou de cobrar dívida, de buscar um relacionamento com jeito, com adequação. Isso é necessário. A moeda que você se referiu é um tema bastante interessante. A autonomia do Banco Central pode participar efetivamente dessa decisão, e nós estamos num período, né, de moedas virtuais. Eventualmente, uma moeda Mercosul pode ser uma moeda virtual, ele é um câmbio, ele é uma referência para que se possa transacionar por esse mercado que nós temos, e cada país, essa moeda, teria a variação do dinheiro de cada país, adequando, né, ao que aquela parte monetária deu para cada um. Mas vejo muito importante essa viagem do presidente Lula, vejo que o relacionamento tem que ser cada vez maior, vejo que os aspectos internos e políticos devem ser tratados por cada país. E através do organismo, através da diplomacia brasileira, a diplomacia brasileira é uma referência mundial. Ela é que vai buscar determinados aspectos para poder
minimizar, sair desse contexto. Disse muito bem os direitos humanos na Venezuela, mas isso é para ser tratado exatamente seguindo a orientação do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, que tem uma capacidade muito grande para lidar com esses temas. Então, vejo de maneira muito positiva essas atividades. Doutor Baltazar Leite, seu olhar sobre esse nosso tema, o Brasil voltando a participar da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos dessa reunião nesta manhã lá na Argentina. Seu olhar sobre esse tema. Mauro, depois dos comentários do Pedro, do deputado general Petrinelli, até chovendo molhado. Realmente, a necessidade de diálogo, principalmente com os pares aqui, com os nossos vizinhos sul-americanos, enfim, bastante importante para o Brasil, muito importante depois de todo esse período que passamos de crise, Covid, enfim, toda essa infelicidade que afetou o mundo inteiro, o comércio internacional do mundo inteiro, o Brasil possa voltar a ter um papel de bastante liderança e comandando, inclusive, tocando esses diálogos com todos os pares e trazendo o que for de investimento ou de possibilidade de comércio com os países. É imprescindível que a nossa economia realmente continue numa atuada positiva, e essa questão bilateral, essa questão do relacionamento, e aí o general foi muito feliz quando falou através do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores com os demais países, inclusive esses todos aqui da latino-americanos, com certeza podem trazer um bom proveito para o Brasil e para esse país também nessa questão comercial. Doutor Fernando Brandariz, seu olhar sobre esse tema, por gentileza? Eu acompanho o relator, o revisor, o advogado de defesa, acompanho todos. Conforme o Baltazar comentou, em base no comentário do doutor Pedro e do general, eu acho que o Brasil não pode ficar isolado, né? Como estavam essas discussões que tinham no governo anterior, briga ali, enfim. Tem que fazer o maior número de acordos, penso, independente da ideologia do presidente, da ideologia do presidente e do outro lado, não da ideologia do nosso aqui, mas do outro lado, se o país é socialista, se não é socialista, se é isso, se é aquilo. Eu acho que quanto mais acordo o país tiver, melhor para o país e para o empresário nas transações comerciais, né? Importação, exportação, o Caribe, ali a América Central, tem diversos, o aspecto turístico, tem bancos ali, investimentos ali no meio do mundo da América Central. Aqui na Argentina é um grande parceiro comercial, sempre foi um grande parceiro comercial da América Latina, né? Com a Venezuela também, né? Tem uns arranca-rabos aí, tivemos um arranca-rabo com a Venezuela, mas é um país também fronteira, não tem o porquê não ter contato com um país que é fronteiriço com a gente, independente da ideologia. Penso que, conforme o doutor Pedro falou, deram dinheiro pelo BNDES, tudo bem, foi interessante naquele momento, mas tem que cobrar. Tem que cobrar da Venezuela, tem que cobrar das empresas que pegaram dinheiro e colocaram lá na Venezuela, independentemente do qual o país que for. Insisto, quanto mais países o Brasil tiver contato, acordos, é melhor para o país e para os empresários. Ô, Mauro. 12h18, pessoal. Programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira, com todos os assuntos, com todas as análises da política, da economia, o que acontece no dia a dia aqui com a gente nesse debate, sempre ao meio-dia, ao vivo aqui pela UTV e também pelas redes sociais. O próximo assunto por aqui: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a lei que estabelece o CPF como único número de identificação geral no país, nos bancos de dados dos serviços públicos. A lei entrou em vigor no dia 12, mas estipula alguns prazos para adaptação de órgãos e entidades. São eles: 1 ano para adequarem sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos e 2 anos para que tenham a interoperabilidade entre cadastros e as bases de dados. Deputado Petrinelli, para sua análise, essa sanção aqui desse projeto de lei, uma matéria e um assunto que o senhor lutou bastante nos últimos anos aí na Câmara Federal, num projeto semelhante, né?
Exatamente. O projeto é de minha autoria e outros parlamentares, vários atuaram nesse projeto para que ele se tornasse realidade. Ele foi aprovado, levou 4 anos para se aprovar um projeto, tem todo um rito dentro da Câmara dos Deputados, e em dezembro passado, no dia 22, ele foi encaminhado à presidência da República para sanção e o presidente Lula sancionou. É interessante, e por que eu trabalho nisso há bastante tempo? Quando comandei a região militar em São Paulo, nós tínhamos e temos todo um controle do cidadão brasileiro no óbito. Só em terra se tem certidão de óbito, e o controle dessa certidão de óbito é feito pelo CPF. Quando uma pessoa, então, um cartório, emite uma certidão de óbito, todo o pagamento público dos 3 níveis, né, municipal, estadual, federal, quer seja do judiciário, do legislativo, todos os pagamentos são bloqueados, as contas bancárias. Então, nós tínhamos todo um controle no óbito. Mas, desde aquela oportunidade, eu defendia que nós deveríamos ter um controle semelhante no nascimento. Então, há 8 anos, já ocorre, há mais de 10 anos essa discussão entrou na pauta, de 8 anos para cá, toda criança que nasce já traz o CPF na certidão de nascimento. Então, o SERPRO e os cartórios dos diversos municípios, com o óbito e o nascimento, nós temos um censo online brasileiro, com todas as informações necessárias à gestão pública. E o projeto de lei, que foi o primeiro projeto que nós apresentamos, inclusive mandamos para o Executivo naquela oportunidade, o presidente Bolsonaro até fez o decreto 9723 de 2019, que criou nos bancos federais o número de referência, o CPF, mas não era isso. O objetivo é muito simples. O objetivo prevê que essa criança que já tem o CPF na certidão de nascimento, quando for tirar a identidade, ao invés de ganhar um outro número, vai ganhar o mesmo número que está na certidão de nascimento. Isso é tão óbvio. E ainda, no momento que ainda não entrou na prática em todos os estados, o cidadão brasileiro pode tirar uma identidade por estado. Então, ele pode ter 27 números de carteira de identidade, o que é um absurdo, fora as carteiras funcionais. Esse projeto prevê que, então, não interessa qual é o estado que ele vai tirar, o número da carteira de identidade será o CPF. Então, nós passaremos a já ter um controle sobre o número de identidade do cidadão. Salientar nesse momento que Santa Catarina, o senador Espiridião Amin foi o relator da matéria no Senado, ele, quando teve o projeto aprovado por unanimidade dos senadores, passou por mim e falou assim, eu estava no plenário, que eu acompanhei esse projeto, general, já liguei para o governador, Santa Catarina vai ser o primeiro estado. E, realmente, se você colocar na internet, vai verificar que, desde novembro de 2021, Santa Catarina, o número da identidade coincide com o CPF. E o projeto prevê, de uma maneira muito simples, que essa mesma criança, quando aos 16 anos for tirar o título de eleitor, o número do título seja o mesmo número que está na certidão de nascimento, ou seja, o CPF. E assim sucessivamente. O alistamento militar, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, o PIS, o PASEP, o passaporte, o número SUS, todos terão o mesmo número que é o CPF. Então, sem gastar nenhum centavo, o sonho brasileiro do número único, né, acabou se tornando uma realidade e, pelo contrário, além de não gastar recursos,
vai permitir que o armazenamento que você tem nos vários bancos de dados economize espaço, porque hoje o cidadão brasileiro, com todos esses números, tem lá 6, 7, 8 números vinculados a eles, e com isso não será necessário. Então, o presidente Lula sancionou um projeto de lei que realmente eu batalhei bastante junto com outros deputados, junto com outros senadores, até o Supremo Tribunal Federal também entrou, porque envolvia o título de eleitor. E esse sonho, ele é uma realidade. Eu fiquei com uma dúvida aqui, só para um entendimento, um esclarecimento aqui também para a nossa audiência. O senhor lutou bastante por essa matéria, por esse assunto ao longo dos anos. É a sua propositura ou é a propositura do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que foi aprovada e sancionada? Se você verificar a propositura do Felipe Rigoni, lá ele colocou a mesma coisa do decreto presidencial 9723 de 2019, que é o CPF como número de referência, que é um detalhe. Então, número de referência significa o seguinte: eu vou ser atendido num Detran. Se eu citar o meu CPF, não tem que pedir mais nenhum número da carteira de motorista ou nada disso. Então, o Felipe Rigoni apresentou essa proposta. Quando eu observei que o teor era mais ou menos semelhante, eu inseri e solicitei que o projeto de lei 1777, né, que é de minha autoria, fosse apensado. O 1777 trata não do número de referência, trata do número único para o cidadão brasileiro. Por isso que ele entra gradativa. No projeto sancionado, diz que os novos documentos, quando forem emitidos, terão o número do CPF. E dá um prazo, como você colocou, para que isso se torne realidade. O projeto não muda, por exemplo, o número da tua carteira de identidade atual, porque você tem registro, escrituras, tudo vinculado a esse número. Mas o que eu aconselho a todos os estados, aos governadores, aos secretários de segurança, é que copiem Santa Catarina. Santa Catarina, mesmo se você vai tirar uma segunda via, essa segunda via já vem com o CPF. E no verso da carteira vem número antigo, de tal forma que as escrituras, atividades, elas passem a vigorar. Então o Felipe Rigoni, o 1422, trata do número de referência e o projeto de lei 1777 trata do número único para o cidadão brasileiro. Esse é de minha autoria. Eu vou pedir uma parte pela oportunidade, como eu fui suplente na legislatura de 2002 a 2006, regimentalmente na legislatura anterior foi assessor técnico de plenário da Casa, e o senhor é muito elegante, e o Mauro perguntou, até para o grande público saber, como o projeto do nobre deputado Felipe Rigoni ele foi apensado ao teu, a autoria do deputado general Peternelli, porque ele quis pegar a carona no decreto, mas o general Peternelli tinha feito o projeto anterior. Como a casa iniciadora lá funciona de modo bicameral, o parlamento brasileiro, como é o parlamento inglês, casa iniciadora com o projeto do general Peternelli, ele foi o autor do projeto. O projeto do Rigoni foi apensado, e ele, muito elegante, dividiu esse com todos os parlamentares que votaram, mas ele é o autor disso. Com certeza, o animus legislandi dele nasce da autoria dele. Ele viu isso no Exército, com certeza, quando comandou o Sudeste aqui do Ibirapuera. Então, ele é o iniciador do projeto. Bicameral foi para o Senado na relatoria do senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, que também foi deputado federal na legislatura anterior, e aprovou o projeto, que foi a sanção. Sanção tramitou e passou de um presidente para o outro, que é o atual presidente, foi a sanção. Então, foi uma belíssima ideia do general Peternelli, e obrigado pela parte aí que
É regimental, né? Como diria Eu a que agradeço, presidência. mas a gente sabe que para um projeto aprovar, todos têm que Precisa trabalhar, né? Então, todos têm que todos trabalhar. os deputados E não é trabalharam no quórum projeto. qualificado. E não precisa do quórum qualificado esse tipo de projeto, né? Pessoal, 12h29, programa Gente que Fala no ar pela UTV e também pelas redes sociais. Uma paradinha bem breve aqui, mensagem do nosso apoiador. Intervalo e a gente vai tomar um golinho de água cada um e na sequência aqui mais assuntos para a gente debater. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h30, estamos de volta ao programa Gente que Fala no ar, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição nessa nossa jornada de início de semana. Dr. Fernando Brandariz, a recuperação judicial do Grupo Americanas é a quarta maior da história do país, conforme os números apresentados no pedido que foi aceito na última quinta-feira e que somam 43 bilhões de reais em dívidas e cerca de 16.300 credores. Especialistas destacam que a complexidade do mercado de varejo e a grande quantidade de credores pode dificultar negociações e que, se não houver aprovação por parte deles, ou seja, os credores, o caminho pode ser a falência. É isso, doutor Brandariz, a recuperação judicial da Americanas pode não evitar a falência? Pode não evitar a falência, e você comenta aí 42 bilhões, mas eventualmente o valor pode ser até maior, né? Sim. A gente só vai ter a ideia do valor fechado mesmo quando eles apresentarem o plano de recuperação judicial. Agora, se o plano de recuperação judicial for aprovado pelos credores, a Americanas não terá a falência decretada, vai seguir o barco, vai seguir a vida dela com os demais credores. Ora, eventualmente o plano apresentado pelo grupo não for aprovado pelos credores, os maiores credores podem apresentar um novo plano. Se for aprovado, ótimo. Se não for aprovado o plano pelos demais credores, a consequência é a falência da empresa. Eu, particularmente, acho pouco provável que venha uma falência dessa empresa, do grupo. Por quê? Porque eu acho que os credores vão ajudar a empresa, porque a intenção de todos os credores ali é permanecer com a continuidade da prestação de serviço, vendendo a sua televisão, né, as empresas, prestando serviço, empresa de segurança, enfim, é uma empresa enorme, né? Ela abrange o Brasil inteiro, faturamento absurdo. Então, eu acho que os credores vão fazer um esforço e diminuir, eventualmente, ter um deságio, ter um prolongamento maior das dívidas e votarem a favor do plano de recuperação judicial. Quando um plano de recuperação judicial não é aceito pelos credores, cabe à empresa que entrou com o plano elaborar um novo ou os próprios credores elaboram uma sugestão? Os credores maiores podem apresentar um novo plano de recuperação judicial para ser aprovado. Sendo aprovado, o judiciário homologa, se não tem nenhuma irregularidade, né, ilegalidade, o judiciário vai homologar e vai correr o plano de recuperação judicial. Ora, se não for aprovado o plano de recuperação judicial, o juiz, sob determinados aspectos, né, se ele entender que um credor maior, o maior credor, votou contra o plano com a intenção de prejudicar a empresa recuperanda, ou se existe um concorrente ali como credor e votou contra, o judiciário percebendo esse o abuso do direito, né, o voto do abuso do direito, o judiciário pode homologar o plano de recuperação judicial. Caso contrário, o juízo não homologa e tem a decretação da falência. O que é fundamental na determinação do prazo que essa recuperação judicial vai levar, digamos assim? A Oi, por exemplo, durou 6 anos o plano deles, né? O que é que determina isso? O que determina é o caixa da empresa, né? Se ela tiver faturamento, provavelmente ela vai ter
uma diminuição do prazo de pagamento à vista, por exemplo, 12 meses, 13 meses. Agora ela vai fazer uma análise do débito que ela tem, do atual faturamento, e vai ver em quanto tempo eu consigo pagar esses credores. Em 50 meses, ou 60 meses, ou mais ou menos. Eu vou pedir um prazo de carência, 2 anos, 3 anos. Vou pedir um visage de 80%. A TNG de roupas, ela conseguiu, se me falha a memória, um visage de 80% do seu débito. Então, se as americanas conseguirem um débito de um visage de 80%, é plenamente factível ela conseguir honrar com seus compromissos. Agora, se ela não conseguir nenhum desage, não conseguir nenhum período de carência e nenhum parcelamento, aí não tem uma outra consequência a não ser a falência. É possível encontrar alguma semelhança entre o que está acontecendo hoje com o Grupo Americanas e o que ocorreu com o Mapping nos anos 70, nos 80, enfim? Ou são tempos diferentes, são situações diferentes do comércio do varejo hoje, naquela época? Eu acho que são totalmente diferentes. Primeiro, pela legislação, né? A legislação do Mapping foi a antiga concordata, né? Uma legislação antiga, da década de 40. E hoje você tem, dentro da Lojas Americanas, outros segmentos, né? Você tem esqueci, não é Marketplace, que me fugiu o nome, o paralelo do Mercado Livre, né? O encontro de comprador e vendedor, né? Isso você não tinha no Mapping, né? Você tem logísticas hoje, você tem internet, então acho que são mundos diferentes. Eu acho que não tem comparação com o Mapping com as Lojas Americanas, inclusive o tamanho, né? O tamanho das Lojas Americanas é muito maior do que o Mapping naquela época, apesar de o Mapping ser uma loja de departamento grande na época, mas acho que não se compara com o tamanho que é hoje a Lojas Americanas. Inclusive os acionistas, né? Sim. Mercado aberto, que o Mapping não era de mercado aberto. Sim. Você perguntou alguma coisa, Pedro? Quem falou? Não, que hoje você tem o e-commerce, que dá uma resposta muito rápida e liquidez para uma empresa, né? A capilaridade do e-commerce você pode vender até para o exterior, né? Sim. E em relação ao mercado financeiro, durante este período de trabalho aí da recuperação judicial, como é que o mercado poderia se comportar? Acreditando na empresa, imagino eu. Né? Não abandonar a empresa tem muitos funcionários, recolhe tributos, né? Tem 1.000 e poucos, 100 e poucos mil empregos diretos e indiretos, se não me falha a memória, que eles apresentam no pedido de recuperação judicial. Eu acho que a própria sociedade aí tem que dar uma ajuda em recuperar a empresa, porque a empresa é enorme, tem um faturamento absurdo. Acho que não é interessante para a sociedade ter uma falência desse porte, ter uma decretação de falência, inclusive para o mundo, né? Acho que pega muito mal perante o mundo uma empresa desse porte ser decretada a falência. 12h37, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. A gente vai seguir aqui com o próximo tema. Dr. João Paulo Baltazar, quem pagará pelos danos ao patrimônio público decorrentes dos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 em Brasília? Provavelmente todos os contribuintes brasileiros. Isso porque, até onde a gente sabe aqui, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional não contavam ou não contam com seguros de bens e responsabilidades. Governos não costumam utilizar esse instrumento. Além disso, as apólices raramente contemplam riscos de vandalismo, mas as tensões políticas se intensificando em diversas partes do mundo, com essas tensões, né, se intensificando nas diversas partes do mundo, essa questão do seguro, né, vem sendo muito reavaliada por vários países aí. Não é isso, doutor João Paulo Baltazar? Aliás, eu fiz essa pergunta de início, quem pagará, com seguro ou não, né, quem pagará é o contribuinte, porque se tivesse a apólice seria paga por nós mesmos, né? É verdade, Mauro, mas infelizmente, aquelas cenas lamentáveis que nós assistimos e esperamos nunca mais assistir algo daquela forma, como se viu, trouxeram à tona a questão, essa pergunta, né? O poder público faz seguro, não faz seguro, vale a pena, não vale, e quem é que paga? Quem paga, de uma forma ou de outra, como você disse, é o contribuinte. É quem vai pagar o prêmio de um seguro ou é quem vai pagar o montante total para uma reparação daquela ordem, daquela natureza de milhões de reais que a gente ainda não sabe o quanto vai ser necessário ali para cada dia que passa,
vem uma estimativa nova, era 2, virou 3, virou 6, virou 9, somado ali todos os danos causados na Praça dos Três Poderes, a gente pode atingir um patamar milionário bastante volumoso. Então, aí exatamente que está a importância do seguro. O poder público ele não só pode, como deve contratar seguro, na minha opinião. É evidente que pela extensão do Estado e do patrimônio público, não é possível se contratar seguro para todo e qualquer bem público existente. Você vai ter que fazer uma ponderação, um mapeamento de riscos bastante sensível, completo, para se verificar qual a maior exposição, quais os bens que têm uma exposição maior, têm um risco mais elevado, e aí sim, pagando um prêmio que representa muitas vezes um valor muito pequeno dentro do risco que você está pretendendo garantir, se proteger, ter uma garantia, uma proteção de que na ocorrência de um sinistro, esse patrimônio possa ser reparado sem maiores danos para o Estado e para o contribuinte. Agora, uma coisa é um seguro que o poder público poderia ter para uma tragédia, um incêndio, algum dano ao prédio e que pudesse atingir todos os objetos ali presentes. Outra coisa é o vandalismo. Então, são formatos diferentes de seguro, que ali houve uma invasão. Se tivesse um seguro, por um acaso, por um incêndio, ele já não valeria para aquilo, né? Perfeito. Foi uma ressalva que você já tinha feito na primeira pergunta e bastante importante aqui para o tema. Normalmente, uma apólice que daria garantia para algo como isso seria uma apólice de seguro de danos mesmo. Então, poderia ser, inclusive, uma apólice que contempla também o risco de incêndio, o risco de um furto, de um roubo, da quebra de algum equipamento, mas seria imprescindível a inclusão de uma cobertura expressa para atos de vandalismo. Isso porque, via de regra, no seguro que nós aqui, particulares, contratamos normalmente para o nosso carro, para a nossa casa, enfim, para um equipamento, para uma máquina de uma empresa, via de regra, ato de vandalismo, ato hostil, derivado de terrorismo, estão excluídos de cobertura. Então, aqui caberia, para que o governo, nesse caso, né, que a gente está discutindo dos atos de Brasília, tivesse cobertura para aqueles danos que foram causados, que já na fase prévia de contratação do seguro, que se dá aqui necessariamente por processo licitatório, fosse exigida uma cobertura para atos de vandalismo. E aí sim, com essa cobertura expressa, o governo poderia se socorrer dessa indenização securitária. Agora, como eu destaquei aqui na nossa nota, doutor Baltazar, com as tensões políticas se intensificando em diversas partes do mundo, essa questão vem sendo reavaliada por muitos países. Quais nações o senhor tem informação de que possuem seguro para esse tipo de situação? O que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, no Capitólio, lá teve seguro, teve cobertura securitária? Olha, Mauro, não tenho essa informação aqui, posso levantar e depois até te encaminhar para que você possa replicar para a sua audiência. Mas, considerando até o mercado securitário americano, é um mercado muito mais moderno e sofisticado do que o nosso, até porque lá se pratica seguro há muito mais tempo. Então, é possível que tenha havido algum tipo de cobertura, mas eu não posso te especificar como foi, quanto foi, enfim. Mas é uma preocupação bastante salutar. Ô, Mauro. Fala, Pedro. Eu vou te dar um adendo nessa questão do seguro ali, até para informar o doutor. Lá, governo passado, eu dividia a esplanada lá com o Salles no meio ambiente. Então, eu era adjunto e por muito tempo eu tive que assumir interinamente a pasta. E cada prédio da esplanada a gente divide em dois. Lá a secretaria tinha status de ministro e tem um síndico, né? O Salles era o síndico lá. Aí ajudava e tal. E lá tem a apólice de seguro. Mas eu não sei se tinha essa extensão, tá? Mas lá não foi invadido, né? Porque tinha muita manifestação. As duas pastas muito tranquilas, meio ambiente e cultura, no governo passado, como você sabe. Super tranquilo de trabalhar lá, assim. O general também sabe que era bem tranquilo lá, né? Quase não era foco. Então, a gente tinha seguro até de... Eu não sei
a que tamanho que a gente tinha de seguro, porque tinha a VCB, todas a Esplanada tem o Planalto, é um prédio histórico. Seguro é feito e auferido por um negócio que chama uma tábua autorial, né? Que é um cálculo. Realmente é um negócio fora do comum, mas eu queria dar duas informações. Isso a gente sabe. Tanto o Palácio do Planalto, quanto o STF, quanto a Câmara dos Deputados do Senado, eles têm um departamento de restauro, que é para manter as obras históricas. Tal. Tá certo que o estrago foi um negócio ignorante, um negócio imbecil. Se eu tivesse lá, era capaz de eu ter dado um estrago maior até... para matar um cara desse que faz um negócio desse realmente numa obra cultural do patrimônio. É um acelerado mental quem faz isso. Realmente um imbecil. É um crime de lesa pátria do tamanho do mundo. Cultura é DNA de um povo, cultura é cor da alma. Então, é um imbecil mesmo. Agora, uma coisa eu vou dizer. Instrumentos de recuperação. O Fundo Nacional de Direitos Difusos, que são definidos em reuniões capitaneadas pelo Ministério da Justiça, cuja cultura tem uma cadeira para definição disso, e são aqueles recursos oriundos de processos onde se arrecada de crime ambiental e outros delitos contra a cultura, que são aqueles artigos 225 da Constituição Federal. Esse dinheiro ele vem para o Ministério da Justiça, a gente define em reunião. E a gente tem assento. A cultura tem esse fundo é definido com cadeiras assentadas. Você pode definir para restauro, uma das coisas, esse tipo de restauro. Então, independente do que acontecer, você tem essa alíquota que são dinheiros, são desenhos de alíquotas de despesa que vai dar para a recuperação disso. Não obstante isso, o IBRAM, que era uma pasta da cultura, que é o Instituto Brasileiro de Museus, muito bem gerido na nossa gestão, além dos restauros de museus que estavam sucateados e recebemos desse modo, também deixou orçamentado muita coisa aí para o restauro, junto com o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico também, tem como usar essa alíquota. E o Senado e a Câmara Federal, Poder Legislativo, que é outra esfera de poder, cujo orçamento é 1/12 do orçamento da República, também tem os seus departamentos de patrimônio e mantença de patrimônio e acervo histórico-cultural. Graças a boas gestões de mesa diretora, tanto do Senado, com o Pacheco, quanto com o Arthur Lira, que o general, e não é para fazer gracejo e nem simpatia alheia, é parte integrante dessa boa gestão, tem tido uma economia gigante, até devolução aos cofres da União, por boa gestão. Então, ao invés de devolver aos cofres por não ter gasto recurso no Poder Legislativo, isso quer dizer boa gestão, dá para usar nesses departamentos próprios para a recuperação do acervo. Não é o ideal, mas é o que a gente pode estar fazendo. Então, não é que o governo nunca observou, isso não é privilégio de governo que eu participei, porque eu participei tanto do governo Bolsonaro como participei do governo Michel Temer, todo mundo sabe, quando estive aqui na Central de Abastecimento do Estado. Comecei no governo Temer, continuei no governo Bolsonaro. Então, sem problema nenhum, eu acho que dá para se fazer um esforço concentrado, como já quando eu participei do Fundo Nacional de Direitos Difusos, que é um cargo no conselho que não é remunerado, não soma nada, só pepino. Então, e já direcionamos lá atrás para coisas para a cultura. Então, dá para se fazer muita coisa bacana aí. E também Pedro Horta, é um ótimo caminho. Dinheiro não usado, dinheiro de orçamento da Câmara não usado, em vez de ser devolvido, ser utilizado em prol da cultura, porque você devolver dinheiro para dizer que, para fazer gracejo, como você usou a palavra, né? Não é o caso. Se sobrou, utilize em cultura, utilize bem, preste contas devidamente. Isso é emergência. Quando devolve, é porque administrou bem o Poder Legislativo e devolve para os cofres, não que no ano seguinte ele é remanejado
para outras áreas. Mas, numa atitude de recuperação de acervo e patrimônio cultural, direciona-se exclusivamente essa devolução para a recuperação de acervo da Câmara, do Senado, e o que sobrar joga-se no Fundo Nacional de Direito Difuso ou no Ministério da Cultura, via o IBRAM, que é uma fundação própria de museus, que para dar agilidade desse dinheiro para direcionar para a recuperação de acervo do Palácio do Planalto. É só uma ideia, não faz gracejo, não. Quando devolve o cofre da União, e a União, no ano seguinte, no orçamento, joga para coisas importantes, saúde, educação, áreas, infraestrutura, isso é importante. É importante dizer. Quando... Mauro, sim, deputado. Um detalhe interessante também nesse caso é que, como você tem bem caracterizado uma série de autores que causaram esse prejuízo, imputar a essas pessoas é essencial. Então, é um primeiro aspecto. No que se refere à parte do seguro, é a relação de quantidade do seguro que compensa ou não esse seguro. Então, por exemplo, uma locadora de carro, se ela tem 300 carros, ela não faz o seguro dos 300 carros, porque o montante disso é tão alto que vale a pena ela assumir quando tem um sinistro, ela mesma é seguradora dela mesma. E isso também foi votado, para a gente ter uma ideia, uma comparação com a parte pública, foi votado no que se refere, no voo simples, que eu fui o relator, para a parte aérea pública. Vou dar um exemplo. Muitas vezes o Exército tem 100 helicópteros. Fazer seguro de 100 helicópteros não compensa, o custo é muito elevado. Mas a legislação, por uma série de fatores, permitiu que os governos, por exemplo, possam fazer seguro do helicóptero, caso ele deseje. Muitas vezes, um Estado ele tem na segurança 2 helicópteros. Se ele tiver um acidente ou um sinistro, aquilo vai ser muito prejudicial. E ele, no entender do governador, vale a pena fazer um seguro. Se ele tem, como São Paulo, em torno de 30 helicópteros, ele vai fazer a avaliação e vai negociar ou não esse seguro. Então, da mesma forma que é executado. O Exército não tem seguro nas suas viaturas. Logicamente, se fosse fazer, o montante seria muito maior do que os danos causados pela falta desse seguro. Faltando 8 minutos para 13h. Fala, Pedro, você vai complementar? Não, o general tem pleno conhecimento e tem razão no que diz. Então, eu acho, num estado aí de emergência de recuperação do patrimônio e acervo cultural, tem alguns instrumentos aí de ação rápida. E, na realidade, a questão securitária no Brasil tem muito que avançar ainda em aspecto de legislação. Eu participei em 2002 ainda na Câmara, sob a presidência do presidente Michel Temer, da questão da CPI dos Correios. O que isso tem a ver? Nós fizemos uma subrelatoria do IRB e já era para ter privatizado o IRB, aí sim, privatizado há muito tempo o IRB. Com o mercado se fazer. O IRB é o que é? O resseguro no Brasil. Toda seguradora privada repassa os riscos para o IRB. Essa é governamental. O seguro realmente no Brasil, isso merece meter um dedo nessa ferida aí, isso dá 10 programas, gente, que fala. O Mauro, o Pedro voltou a falar e eu me lembrei de comentar sobre a sobra do recurso financeiro. Uma das coisas que ocorre no nosso país, nós estamos com o nosso orçamento com um déficit primário. Esse déficit foi quando, já vem vindo há algum tempo, foi quando o presidente Temer colocou o teto de gastos exatamente para que a gente possa ter um controle desse déficit primário. O déficit primário para o próximo ano era em torno de 65 bilhões negativos
com a PEC da transição foi para 230 bilhões negativos. Então, quando você também tem uma sobra eventual de recursos, essa sobra não é o dinheiro em si. Você lá vai permitir que esse déficit primário que começou possa ser menos impactante, o que vai permitir ao Brasil ter uma recuperação muito mais positiva num prazo menor. Daí a importância do teto de gasto, da regra de ouro e desses aspectos. Mas colocou muito bem, né, o Pedro, você pode colocar determinados recursos desses em determinadas áreas ou atividades. Doutor Baltazar, para finalizar o seu tópico a respeito dos seguros para patrimônio público, alguma alteração legislativa necessária para que se pense a respeito desse tema ou está o caminho aberto para isso? O caminho está aberto, Mauro. Como disseram os colegas aqui, enfim, vai muito de uma questão de conveniência, de efetividade e eficiência com o uso do recurso público. Então, é o que eu disse no começo, garantir todo o patrimônio estatal é impossível. Vai ficar, o tamanho disso vai ser gigante. Mas é possível, sim, que o Estado, através de uma política séria, de mapeamento desses riscos, possa avaliar, eventualmente, bens que façam jus à contratação de uma garantia, justamente para não se ver, eventualmente, numa situação dessa como a gente está vivendo, em que milhões vão ser necessários, tudo bem, tem o fundo, tem, enfim, como comentou o Pedro, como comentou o deputado-general. Porém, se a gente tiver já um contrato de seguro pactuado, contratado, com um prêmio muito menor do que o valor da exposição, é certo que esses fundos vão poder voltar para o orçamento, como comentou o Pedro, e ser redistribuídos e alocados para outras funções. Faltando não que não se vá usar esse fundo e a Advocacia Geral da União tem que ir em cima do patrimônio, nem que tenha um carro só de cada um desses vândalos, e vá buscar o direito de regresso em cima deles, tira a casa, tira o que for desses caras, vai ficar pão e água. A AGU tem que ser firme, entrar com uma ação de direito de regresso em cima deles, apure o que apurar. Faltando 4 minutos para 13h, o tempo do programa já chegando ao final. Pedro Horta, eu vou seguir com você para a gente analisar aqui bem brevemente o último tema, que é a questão da venda da Sabesp. Eu nem vou ler todo o tópico aqui para não tomar muito tempo. A venda da Sabesp que deve seguir a lógica da Eletrobras. É o entendimento da secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística de São Paulo, a supersecretária, Ana Natália Rezende, se olhar sobre esse tema. A supersecretária, até porque ela é muito competente, foi minha colega de governo federal, junto com o Tarcísio, também meu colega de 2 governos também, nosso governador, mas tem que ir com calma na Sabesp. Sabesp conheço bem, meu pai foi conselheiro da Sabesp no governo Montoro, eu sou oriundo aqui do estado, né, família quatrocentona aqui, então a gente conhece bem a coisa. Sabesp vem vindo bem, a Sabesp já lançou, e vem de uma gestão aqui do Braga. O Braga é uma das maiores autoridades mundiais em saneamento, quem não sabe, fica 6 meses fora aí dando palestra, veio trazida pelo Alckmin aqui para presidir da iniciativa privada, teve o Gessner antes presidente, começou muito bem a Sabesp com o Gastão Benrembá lá no tempo do Montoro, então tem que ter calminha. Por sorte a secretaria teve o Leiva aí como um cara que veio lá também no governo Montoro como um cara da iniciativa privada, todos politécnicos. Então, a Sabesp é uma empresa que teve gestão com iniciativa privada. Por último, a Sabesp teve o filho do Almino, que é um dos tremendos economistas que tem o país aí, que lançou ações na Bolsa de Nova York. Então, entendam, a Sabesp está muito gerida. Então tem que ter calma nos ativos aqui. Não estou falando que é bom, que é ruim privatizar, mas não tem que lançar for sale, estamos à venda. Veja a história, não crê em Papai Noel, Tarcísio é competente, extremamente técnico, serve para ser governador até do estado de Nova York, está tudo certo. Tarcísio, não cai no glu-glu aqui, porque aqui tem muito contador de história. Está cheio de Forrest Gump aqui em São Paulo, viu? Dica está dada. Para bom entendedor, pingue risco, Luiz Francisco. Sabesp vai muito bem, obrigado. Não precisa se liquidar. Assim. Manter um controlinho acionário, entendeu? Tá bom, Tarcísio? É que nem Brasília, viu? Quando você chegou lá, quando você vai subir na caneta lá em Brasília,
Tá cheio de amigo, viu? Da cadeira aqui em São Paulo. Acorda, Tarcísio. Fica tranquilo. Respira, inspira, respira, inspira, viu, Tarcísio? Dica do teu irmão aqui de governo. É isso. Faltando Não é um hora minuto de para uma privatizar a Sabesp. Tá dado o recado, tá dada a dica para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Pedro Horta. 1 minuto para 1h da tarde, nosso tempo acabou. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, abrindo a semana com chave de ouro. Participaram com a gente aqui, deixa eu puxar minha ficha, peraí, gente. Participaram com a gente hoje aqui, deputado federal general Peternelli, filiado à União Brasil, Pedro Horta, advogado, professor, palestrante, ex-secretário especial de Cultura adjunto do governo federal e ex-diretor da CEAGESP também, doutor João Paulo Baltazar Leite, advogado especialista em direito securitário, e o doutor Fernando Brandariz, advogado, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiros. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Um abraço a todos de nossa equipe. O programa Gente que Fala, a realização da ABCom, na técnica do Altivio Sérgio Oliveira. Valeu aí, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha na direção-geral, na Altivia, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, boa semana para todo mundo, saúde e alegria, a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia aqui pela Altivia, pelas redes sociais. Abraço. Só um pouquinho, gente, fiquem aí.